Bem, vamos então iniciar e fazer a abertura oficial do 20º Lisbon Group. É a nossa 20ª edição. Normalmente fazemos 2 edições por ano letivo, o que significa que é um evento que já tem algum tempo de duração, portanto já várias apresentações, sempre, ou pelo menos regularmente, com este cariz quinzenal. Desta vez há aqui uma pequena alteração, nós temos um Lisbon Group mais curto, apenas com 2 apresentações para esta 20ª edição, fruto não só da pandemia que está a decorrer e de muita carga de sobreposição de sessões online, como todos vocês têm-se apercebido com certeza que existe atualmente, mas também porque com o passar do tempo o investimento será em aumentar cada vez mais a qualidade, e como nós sabemos, a qualidade não significa ter muitas sessões, significa de facto trazer à sessão investigação que contribua de forma inovadora, criativa e com dados consistentes. E nada melhor que abrir então com a doutoranda aqui do ISCSE, com a Ana Serrão, que tem aqui uma investigação que hoje me surpreendeu. Eu pensei que era uma investigação que ela estava a desenvolver no doutoramento, mas entretanto percebi que não é? Portanto, é um extra e dou-lhe os parabéns por isso, por estar a fazer este caminho tão positivo, nesta investigação que é então acompanhada pela professora Sónia Gonçalves e pelo professor Miguel Pereira Lopes. Ok? Então, vou dar a palavra à Ana. Como vocês sabem, o funcionamento, e vejo muitas caras conhecidas, o funcionamento do Lisbon Group, temos uma apresentação entre os 15 a 20 minutos do orador que vai-nos a falar da sua investigação. Posteriormente, vamos abrir a comentários ou a questões que queiram colocar. Então, à Ana. Ana, passo-lhe a palavra. Obrigada, Liliana. Vou então iniciar o compartilhamento da tela e ocultar aqui só as imagens. Então, boa tarde a todos, boa tarde em particular à equipa de coordenação do Lisbon Group. Agradecer a oportunidade de estar aqui a apresentar este trabalho que está ainda em fase final. E também congratular pelo regresso destas sessões do Lisbon Group, que são sempre uma oportunidade de partilha de conhecimento e de enriquecimento para todos nós. O trabalho que trago aqui para apresentar, como bem disse, é da coautoria da professora Sónia Gonçalves e com o professor Miguel Pereira Lopes, e o título é A Liderança e Capital Psicológico Positivo, afinal quem influencia quem? O líder ou o liderado? Não é novidade que estamos num mundo de competitividade global e que o desafio nas organizações é constante. Desafio esse acaba por se refletir num aumento da pressão junto dos trabalhadores, uma vez que eles são apontados como o fator diferenciador da vantagem competitiva das organizações. Alguns construtos têm vindo a ser estudados junto dos estudos organizacionais, e um deles foi o capital psicológico positivo, ou PsyCap, como ele é também denominado, e que tem vindo a despertar um enorme interesse na investigação, em particular o PsyCap, provavelmente pela sua aparente relação com a performance. No entanto, ainda há um vasto caminho para prosseguir em termos de investigação, e uma das recomendações que mais recentemente foi dada foi precisamente que se procedesse à investigação dos mecanismos de propagação e contágio entre os líderes e os liderados, mas tendo como base ambas as direções. Isto porque a investigação tem sido algo tendenciosa também no que diz respeito a este construto e tem sido preponderantemente no sentido de influência dos líderes para os liderados. Houve também a recomendação de que se fizesse mais investigação longitudinal. Partindo então destas recomendações e destes aspectos, criámos como ponto de partida a nossa questão de investigação, como se propaga e contagia o capital psicológico entre líderes e liderados. E criámos 3 objetivos para a nossa investigação: avaliar a influência do capital psicológico dos líderes no capital psicológico dos liderados, avaliar a influência do capital psicológico dos liderados no capital psicológico dos líderes e avaliar o papel mediador da qualidade da relação nesta relação de influência. Começando então pelo capital psicológico positivo,
Ele é um estado de desenvolvimento psicológico positivo de um indivíduo caracterizado pela sinergia que se cria à volta dos 4 elementos que o constituem: a autoeficácia, o otimismo, a esperança e a resiliência. Esses 4 elementos que aparecem por vezes referidos na literatura pelo seu acrónimo, HERO, e também referidos como a avaliação positiva das circunstâncias pessoais e a probabilidade de sucesso com base num esforço pessoal, motivado e na perseverança. Características que são atribuídas a este construto são a plasticidade, a abertura à mudança e o desenvolvimento, e que o fizeram ser classificado como um state-like, como ou em separação, ou como contraponto àquilo que é um estado puro, como são as emoções, e que são mais suscetíveis de serem alteradas, e também àquilo que é um traço, que são mais difíceis de qualquer alteração. A literatura faz-nos várias vezes referência à influência da liderança e da supervisão no capital psicológico dos liderados. No entanto, não há muita literatura a falar-nos da influência no sentido contrário, ou seja, da influência do capital psicológico dos liderados no capital psicológico dos líderes. Há, no entanto, já algum suporte para esta influência, que nos parece de todo ser algo a aprofundar, pois se olharmos para aquilo que é o contágio emocional, ele não nos fala que está dependente de qualquer relação ou de qualquer função, diz-nos apenas que o contágio emocional é a possibilidade de um indivíduo ser influenciado pelas emoções de outro e de vir a imitar automática e inconscientemente as suas atitudes, ações e comportamentos. Perante isto, levou-nos a criar 4 hipóteses devidamente fundamentadas, sendo que as 2 primeiras são: o capital psicológico do líder influencia o capital psicológico do liderado, e que essa relação de influência é mediada pela qualidade da relação. E hipótese 3 e 4, o capital psicológico do liderado influencia o capital psicológico do líder, e essa relação de influência é mediada pela qualidade da relação. Em termos de metodologia, fizemos um estudo correlacional com uma variável mediadora, que é a qualidade da relação, e seguimos as orientações fazendo um estudo longitudinal com recolha de dados em 4 momentos distintos. Estes momentos foram separados no tempo por o espaço de 1 semana. Os dados foram recolhidos através da aplicação de um questionário e para esse questionário recorremos ao questionário de capital psicológico composto por 24 questões, uma vez que a literatura nos diz que este é o questionário mais vezes utilizado para a investigação. Para a avaliação da variável mediadora, recorremos a uma única questão para não sobrecarregarmos os respondentes, aplicando uma escala de Likert de 7 pontos, que varia entre péssima a excelente, e que pedia aos respondentes para qualificar a relação, assinalando como é que tinha sido a interação com o líder ou o liderado, dependendo da pessoa que estava a responder, durante aquela semana. A amostra do nosso estudo foi composta por 60 díades de líder liderado, 60 díades que eram compostas pelo universo de 23 líderes de uma equipa comercial de uma empresa multinacional, de onde depois dessas equipas de líderes se fez uma seleção aleatória de 3 liderados por cada líder, para podermos obter então as 60 díades. Olhando agora para as características sociodemográficas da amostra, podemos verificar que no subgrupo dos líderes o género que predominava era o masculino, enquanto que no subgrupo dos liderados temos um ligeiro predomínio do género feminino. Mas o mais importante mesmo de olhar é, em termos de antiguidade, no subgrupo dos líderes, termos um predomínio de um grupo com bastante antiguidade na função, onde essencialmente as pessoas estão há mais de 11 anos no exercício da mesma função.
E faço uma ressalva desta situação, porque mais tarde vê-se que isso pode ter influenciado os resultados. No subgrupo dos liderados, esta antiguidade não se verifica, sendo que a maior parte do subgrupo está entre a faixa de 1 a 5 anos de antiguidade na função. Olhando agora para as características psicométricas, começámos por fazer a aplicação de uma análise fatorial confirmatória a um modelo de 4 elementos e a um modelo de 5 elementos, e depois a aplicação da análise com fiabilidade de alfa de Cronbach. E o modelo de 5 elementos acabou por ser escolhido por mostrar que apresentava um alfa de Cronbach com valores bons a muito bons, à exceção do tempo 4, no caso do grupo dos líderes. Quanto às estatísticas descritivas, elas demonstram-nos uma oscilação no valor do capital psicológico, quer dos líderes, quer dos liderados, nos 4 tempos, e também no sentido quer descendente, quer ascendente. Para além disso, demonstram-nos também que a média global do capital psicológico dos líderes é superior à do subgrupo dos liderados, e que, no entanto, o desvio padrão no subgrupo dos liderados é superior, o que nos leva a pensar no grupo dos líderes como um grupo mais homogéneo. Os resultados levam-nos também a concluir pela normalidade da amostra. Olhando agora para resultados no que respeita à variação do capital psicológico e pela aplicação do t-teste de amostras emparelhadas, podemos concluir que há uma correlação forte e direta nos 2 subgrupos e em todos os tempos, à exceção do grupo de líderes e no tempo 3 e 4, em que a correlação é apenas moderada. Passando então ao teste das hipóteses, começando pela hipótese 1 e 2. Os resultados demonstram, e começando pela hipótese 1, portanto a influência do capital psicológico do líder no capital psicológico do liderado, os resultados demonstram-nos a falta de uma influência ou a inexistência de uma influência estatisticamente significativa do capital psicológico do líder no capital psicológico do liderado, levando-nos a rejeitar esta hipótese 1. Essa rejeição levava à partida à rejeição imediata da mediação. No entanto, fazendo o procedimento do Barron and Kelly, vamos testar a influência do capital psicológico do líder na qualidade da relação, e estes resultados confirmam realmente que não existe uma mediação nesta hipótese também. Portanto, afastadas estão a hipótese 1 e a hipótese 2. Passamos agora à hipótese 3 e 4, a influência do capital psicológico do liderado no capital psicológico do líder, e aqui os resultados demonstram-nos que o capital psicológico do liderado prediz cerca de 13%, com um erro de predição de 0,25, o capital psicológico do líder no tempo 1, e cerca de 60% com um erro de predição de 0,14 no tempo 3, o que nos leva a confirmar a hipótese 3 de que há uma influência estatisticamente significativa do capital psicológico dos liderados no capital psicológico dos líderes. Passando então à hipótese 4 de mediação e testando a influência do capital psicológico dos liderados na qualidade da relação, os resultados demonstram-nos que o capital psicológico do liderado prediz cerca de 16% a qualidade da relação, com um erro de predição de 1,37, e depois, continuando a aplicar, que o capital psicológico do liderado prediz cerca de 40%, com um erro de predição de 0,16, o capital psicológico do líder, quando controladas as variáveis da idade e a variável mediadora. No entanto, quando se adiciona à equação a variável mediadora, aquilo que acontece é um incremento positivo e significativo da variância da variável
critério, o que nos leva a afastar a hipótese da mediação e, portanto, apenas dar por confirmada a hipótese 3 de influência do capital psicológico do liderado no capital psicológico do líder. Assim sendo, e passando à discussão dos resultados deste trabalho, podemos ver que há uma variação dos valores médios do capital psicológico, variação essa que ocorre quer no sentido ascendente, quer descendente, e que é paralela em ambos os grupos. Essa variação leva-nos a ir no mesmo sentido da classificação do capital psicológico como um estado, ou seja, é realmente possível esta variação, não ocorre se calhar tão facilmente como um estado puro, mas ela é possível, e é possível se calhar pela intervenção, pela influência e, portanto, em termos práticos, consideramos que este é um resultado que pode ter realmente bastante interesse, e em termos científicos também, como é óbvio. Depois, outro dos resultados foi a relação de influência do capital psicológico dos liderados no capital psicológico dos líderes. Diríamos que aqui este é o resultado inovador deste trabalho, pois, como vimos anteriormente, até agora, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não há nenhum trabalho, não há nenhum estudo publicado que nos demonstre esta relação de influência do capital psicológico dos liderados no capital psicológico dos líderes. E, como tal, é um dado inovador, que, claro, precisa de vir a ser aprofundado, mas que pode abrir aqui um enorme campo e um enorme potencial de investigação. Interessante foi também o outro resultado que obtivemos com este estudo, a ausência de influência e de correlação do capital psicológico dos líderes no capital psicológico dos liderados. Este dado aparentemente resulta numa contradição de resultados, pois alguns trabalhos publicados dizem que há uma influência do capital psicológico dos líderes no capital psicológico dos liderados. No entanto, quando se aprofunda esses trabalhos, ou quando se faz uma leitura mais cuidada desses trabalhos, verifica-se que não há contradição de resultados, pois ou a metodologia é diferente, ou então a própria investigação está feita de forma diferente. Por exemplo, o trabalho de Soria et al. É feita com uma moderação, portanto aquilo que se estuda é a influência do capital psicológico dos líderes no capital psicológico dos liderados, mas moderada pela qualidade da relação. Portanto, claramente não há aqui uma contradição de resultados, porque aquilo que está aqui a ser estudado numa situação é uma influência que é moderada pela qualidade da relação, e do outro lado é uma influência direta que não existe, que foi o nosso trabalho e que demonstrou a inexistência dessa influência direta. Na maior parte dos trabalhos que estão publicados e dos resultados conhecidos na ciência, aquilo que acontece é que nem sequer é estudada esta relação direta entre capital psicológico dos líderes e capital psicológico dos liderados, mas sim são estudados outros antecedentes, nomeadamente a própria relação de liderança ou a relação de supervisão no capital psicológico dos líderes. Uma questão que nós levantamos aqui como possibilidade para estes resultados, chamemos-lhe diferentes, inovadores, é a possibilidade da divergência do capital psicológico autoavaliado e do capital psicológico percepcionado. Já havia sido falada por um artigo de Reg et al. Que o capital psicológico autoavaliado não é o mesmo do capital psicológico percepcionado. Isto porque eu avalio o meu próprio capital psicológico, mas o percepcionado ele tem que ser demonstrado através de comportamentos, e não sabemos propriamente quais são os comportamentos que levam alguém a avaliar um capital como alto
ou baixo. E essa é uma das sugestões que se faz, é precisamente que se possa vir a investigar o que é que pode levar a que alguém avalie um capital psicológico como elevado, que comportamentos é que poderão estar na base dessa avaliação. Outra possibilidade que se levanta estando na base destes resultados, é a possibilidade de ter havido aqui falta de contágio por falta de manifestação de emoções. Vimos que para haver contágio tem que haver esta manifestação de emoções, e uma vez que só aplicámos um questionário e que nesse questionário só havia uma pergunta que nos permitia avaliar a qualidade da relação e todas as outras apenas uma autoavaliação do capital psicológico, não conseguimos ter dados que nos permitam verificar se houve ou não este contágio, se houve ou não algumas emoções aqui. Portanto, eventualmente levantamos a questão da possibilidade de ter havido esta falta de contágio. E depois, claramente, levantamos questões de metodologia que, aliás, as apontamos como limitações ao nosso estudo, nomeadamente o tamanho reduzido da amostra, que muito embora à partida as 60 dias cumprissem com aquilo que são as orientações científicas em termos de números aceitáveis para a amostra, portanto 10 respondentes por cada variável em estudo. No entanto, muito provavelmente o facto de ser um estudo longitudinal fez com que em determinados momentos do tempo a amostra se mostrasse diminuta e reduzida, e portanto isso veio a ser uma limitação ao nosso estudo. Depois também verificámos que, embora uma semana de intervalo entre a aplicação dos questionários fosse útil para termos o resultado de ver a variação ou a oscilação do capital psicológico com esse intervalo de tempo, muito provavelmente acabou também por interferir, uma vez que as pessoas, ao responderem semanalmente ao mesmo questionário, provavelmente acabaram por não responder com a mesma precisão que o poderiam fazer se tivessem respondido com um maior intervalo, porque poderia haver aqui ainda a memorização das respostas, das perguntas ou outras questões, e consideramos que isso também possa ter sido uma limitação ao nosso estudo. Limitação também apontamos, como já foi falado atrás, o termos recorrido apenas a uma medida de autoavaliação do capital psicológico, que é a única medida que está disponível, mas na verdade limita-nos, porque é apenas a autoavaliação, e o termos feito o estudo recorrendo apenas a um questionário, pois consideramos que aqui a utilização de uma entrevista ter-nos-ia ajudado bastante e chegado a dados que teriam sido bastante preciosos. Como implicações deste estudo, retiramos que há uma necessidade de uma maior compreensão dos mecanismos de contágio do capital psicológico e identificar os comportamentos e as atitudes que são percepcionadas como capital psicológico elevado. É também necessário explorar esta relação que existe entre aquilo que é uma autoavaliação e aquilo que é a percepção do capital psicológico, e perceber este resultado que nós obtivemos, que é esta influência do capital psicológico dos liderados nos líderes, principalmente numa situação em que ela até nem aconteceu em sentido contrário, e quando é suposto, principalmente numa equipa de comercial e atendendo ao construto em si, que haja esta influência dos líderes para os liderados. Portanto, a necessidade de compreender esta influência do capital psicológico dos liderados nos líderes. Deixamos como propostas futuras uma nova investigação, desta vez com uma amostra maior e com mais variáveis mediadoras, nomeadamente o tipo de emoções experienciadas e os comportamentos observados e o tipo de relação vivida, assim como também comparar os efeitos da influência do capital psicológico autoavaliado com o capital psicológico percepcionado. Como considerações finais, consideramos que este foi um estudo inovador, com uma metodologia diferenciadora, resultados inéditos,
que levaram a uma análise crítica sobre o efeito do contágio do capital psicológico na própria relação da liderança e que resultaram num forte contributo para os estudos organizacionais. Obrigado. Obrigado, Ana. Por aqui um aplauso virtual, uma vez que estamos na sala virtual. Excelente apresentação, muito obrigada. Podemos considerar que está então aberto, não é, a oportunidade de fazerem comentários e de colocar questões à Ana, que nos trouxe de facto um tema inovador, com resultados bastante diferentes daquilo que estamos acostumados a ver. E tal como tínhamos dito, é também esse o foco do Lisbon Group, é trazer aqui investigação de certa forma inédita e, portanto, que acresça a todos nós um maior conhecimento e nos permita esta discussão de base. Portanto, quem quiser colocar questões, estejam à vontade, comentários. Ninguém para abrir? Boa tarde, eu poderia iniciar aqui o debate, se me Claro, permitem. claro que Em sim. primeiro lugar, dar os parabéns à Ana pela apresentação e pelo trabalho realizado. Sem dúvida interessante e inovador na metodologia adotada. São poucos os estudos que têm tantas recolhas, não é? Tantas vagas de recolha de dados. E, portanto, está de parabéns. Eu ia-lhe fazer um pedido de esclarecimento e depois fazia-lhe uma sugestão. Pode ser, Ana? Portanto, o pedido de esclarecimento foi recolhendo ao longo das 4 semanas as medidas de PsyCap, certo? Portanto, o líder avaliava-se a si próprio e o subordinado também se avaliava a si próprio, correto? Não é aquela situação em que o líder avalia o trabalhador e o trabalhador a chefia. Não. Okay. Eu ia deixar, se calhar, fazer a pergunta toda e respondia no final. Está bem. E, portanto, ao fim das 4 semanas, com estas 4 vagas, parece-me que criou um indicador geral de PsyCap, do chefe e do subordinado. E foi com essa informação que fez depois as suas análises de regressão. Portanto, queria confirmar se foi isto que aconteceu, porque realmente a apresentação era detalhada e, portanto, pode-me ter aqui escapado alguma situação. Portanto, se me puder esclarecer, eu agradecia. Ok, muito obrigada, Patrícia, pela sua questão. Então, todas as semanas aquilo que era feito era enviado por e-mail. Portanto, eu construía as diades, os respondentes sabiam sempre que estavam a responder, isto pela questão da qualidade da relação, estavam a responder sempre em relação ao seu líder ou ao seu liderado, e no caso dos líderes, como tinham que responder em relação a 3 liderados, estava sempre identificado qual era o liderado a quem estavam a responder, isto porque a relação poderia ter variado de um liderado para o outro. Em relação ao questionário de autoavaliação, ele era único, porque o questionário de capital psicológico é a minha autoavaliação, independentemente de com quem me relaciono, é o único. Portanto, estas foram as recolhas que foram feitas. E a partir daí foi feita a análise. Portanto, foi feita a análise com base no questionário de capital psicológico, de 24 questões, portanto, que é aquele que é o mais utilizado. Temos o de 24, temos a versão reduzida de 12 questões. E na variável da qualidade da relação foi então aquela resposta que qualificava a relação. Portanto, todas as análises estatísticas foram feitas com base nessas respostas, recolhidas nos 4 tempos. Portanto, todas as indicações, tempo 1, tempo 2, tempo 3, foi porque as análises foram feitas em todos os tempos. Mas para a análise de regressão, qual foi a variável que colocou? Foi a média dos 4 tempos? Foi cada um dos tempos? Como é que fez depois essa parte?
Eu já não me recordo muito bem se foi a média. Eu sei que entrei sempre com os valores, porque o estudo não foi feito, ou as análises estatísticas não foram feitas agora, tanto recentemente. Eu já tenho os dados analisados há algum tempo e, sinceramente, eu não tenho presente como é que introduzi os dados. Mas eu sei que os dados foram sempre introduzidos em DIADs. Portanto, os dados não são analisados na média geral do subgrupo, é sempre introduzido em DIAD, tempo a tempo, portanto, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. O que faz com que realmente o estudo seja um estudo bastante complexo de análise, sim. Complexo de análise. São dados que nunca mais terminam, porque a média do grupo é diferente do estudo em DIAD. E, portanto, aquilo que foi entrando foi sempre o valor da DIAD. O que foi analisado foi sempre o valor da DIAD e em cada um dos tempos. Portanto, nunca foi feito também o estudo deixando de lado o tempo que estava a ser feito. E depois foi feito também, se eu estava a analisar o capital psicológico do líder no tempo 1, eu ia ver se influenciava no tempo 2 o do liderado, porque a influência não podia ocorrer no mesmo tempo, não é? Portanto, tinha que haver aqui este ato temporal para que houvesse a influência. Ou seja, eu avalio hoje o meu capital psicológico e para ele ter influência tem que ser ao longo desta semana. Portanto, só na próxima semana é que se vai refletir no capital psicológico do outro. Portanto, havia um desfazamento aqui de avaliação do momento temporal. Portanto, se uma variável era avaliada no tempo 1, a outra, num tempo, a outra era avaliada no tempo seguinte. Aqui era influenciada, era no tempo seguinte. Ok, ótimo. Não sei então, se consegui responder. Sim, então assim sendo, eu penso que a sugestão que eu pensei faz sentido e pode ser útil, que é a seguinte: vocês fizeram a análise da parte das mediações, seguindo um procedimento mais clássico do Byron e Kenny, que tem vindo a ser, enfim, questionado e tem sido proposto como alternativa, nomeadamente a utilização da proposta do Waze, cuja diferença principal é que não existe caso uma relação principal entre a variável preditora e a critério, e, portanto, propõe que podem haver mediações que são completamente indiretas. E existe uma macro que nos permite fazer essas análises, que certamente será do vosso conhecimento, que é a Process, e a Process permite, além de fazer estes modelos de mediação simples, modelos muito complexos. E um dos modelos é o modelo sequencial, onde nós temos 4 variáveis em sequência. E eu pensei nisso porque vocês têm 4 tempos de recolha. Então, eu imaginava a análise a ter o tempo 1 líder a influenciar o PsyCap do liderado no tempo 2, que influencia o PsyCap do líder no tempo 3, que influencia, se não me está a falhar o raciocínio, então o PsyCap do subordinado no tempo 4. Portanto, temos aqui uma cadeia temporal, tal qual as vossas 4 semanas de recolhas. Ok. É também um bocadinho complexo assim à primeira vista, mas parece-me que os dados que a Ana e os colegas têm na vossa base de dados permite fazer este tipo de análise, que é uma análise integrada. Portanto, o software faz a análise toda ao mesmo tempo, não temos que estar a cortar aos bocadinhos, como fez nos 2 modelos que nos apresentou. E aquilo que tem acontecido, a minha experiência, até com algumas pesquisas que tenho feito, é que muitas vezes nós não temos aquela hipótese 1, a hipótese direta, da relação direta, mas depois temos o efeito indireto, que é no fundo aquele que é mais interessante, que é descobrirmos que há de facto essa oscilação ao longo da cadeia de relação entre as variáveis. E portanto a minha sugestão era que pesquisassem um bocadinho sobre isso e tentassem de facto ver se é uma alternativa aqui com potencial para analisar os vossos dados, porque eles são de facto dados muito valiosos e que foram recolhidos de uma forma que é muito invulgar, por um lado, muito infrequente, mas que ao mesmo tempo é, do ponto de vista qualitativo, muito forte, não é? Muito robusta. Portanto,
eu pensei eu que era uma maneira de, se calhar, tentar fazer sobressair alguns resultados estatísticos que vocês não conseguiram com esta análise um pouquinho mais tradicional, um bocadinho mais conservadora, digamos. Portanto, era essa a minha sugestão. Muito obrigada, Patrícia. Vamos certamente explorar e vou passar certamente à professora Sónia e ao professor Miguel para me ajudarem nesta missão. Muito obrigada. Claro. Obrigada, eu. Obrigada, fantástica esta primeira intervenção. Mais comentários, críticas, questões, críticas construtivas, no sentido exatamente como acabou de fazer a professora Patrícia, que acabou aqui por dar um excelente contributo e uma ideia também de futuro para a investigação. Alguém quer deixar alguma questão? Não? Eu, por acaso, tenho uma curiosidade, e tendo em conta que não há mais questões, vou avançar, que é, Ana, se estes dados já foram recolhidos durante o período de pandemia ou não, no sentido em se as pessoas já estavam em teletrabalho ou não? Não, foram recolhidos antes, ainda estando as pessoas perfeitamente no ativo. Nem sequer ainda se falava de pandemia. Ok. Não, era só porque realmente pode variar aqui em função de estarem presencialmente no mesmo local de trabalho ou virtual, porque entretanto levantaram-se aqui uma série de questões sobre a eficiência das lideranças de nível virtual e portanto poderia existir aqui influência deste novo cenário que provavelmente em muitos contextos veio para ficar e portanto era só para perceber se já tínhamos aqui um resultado que ilustrasse uma nova realidade ou se foi anterior e ao trabalho como estamos acostumados a ele de forma normal. Não, essa provavelmente até poderia ser já uma resposta à falta de contágio, portanto aquela questão que nós levantamos sobre o contágio já poderia ser uma resposta para isso, portanto o facto de estarmos em teletrabalho e de não haver tanta interação e isso ter feito com que houvesse essa ausência de influência por ausência de contágio, mas não, aqui estávamos ainda num modelo de trabalho, vamos lhe chamar antigo, porque não lhe vamos chamar normal, porque já não sei o que é normal. Vamos lhe chamar antigo. O clássico. Se calhar até desatualizado. Mais questões? Eu estava aqui também com uma reflexão, quero dar os parabéns não apenas pela estrutura e a temática da própria investigação, que tem uma dimensão que é invulgar, complexa, mas cada vez mais relevante, que é a dimensão da vida e, portanto, do envolvimento da atenção e do reconhecimento da importância da relação e da reciprocidade do processo relacional. Estava aqui a pensar que para nós que temos uma visão hierárquica da liderança e dos liderados, que parece contraintuitivo que sejam os liderados a impactar os líderes e não o oposto. E pronto, estou aqui a tentar encontrar algumas potenciais respostas e gostava de ouvir a Ana, a quem quero dar os parabéns por uma excelente apresentação, com uma serenidade e uma clareza e um rigor tão visíveis. Reflexões sobre isto, Ana? Eu conheço, e agora vou falar um pouco fora do científico, ok? Portanto, são reflexões, tal como a professora Helena falou. Eu conheço razoavelmente bem estas equipas. E aquilo que na altura me surgiu como hipóteses para aquilo que os resultados me deram foi a própria liderança. Estamos a falar, como eu disse, de equipas comerciais e estamos a falar de equipas comerciais em que a tal antiguidade faz com que haja um modelo de liderança muito desatualizado.
muito aquela liderança antiga, aquela liderança muito mais de supervisão do que propriamente uma liderança de influência, uma liderança de persuasão, uma liderança mais transformacional. Portanto, é muito mais a supervisão propriamente dita. E eu penso que isso pode eventualmente ter impactado os resultados, porque parece-me que não há realmente aqui a emoção, há muito mais esta supervisão pura e dura, há muito mais tem estes objetivos, tem que fazer, tem que cumprir, não cumpriu porquê, tem que fazer, senão melhor é seguir outro caminho. Ou seja, é este o tipo de relação que aparentemente existe entre aquelas equipas. E eu, olhando para os resultados e vendo aquilo que a professora Helena apontou, que realmente é uns resultados que nos demonstram uma grande estranheza, não é? Porque, quer dizer, é a mesma pergunta, afinal, quem influencia quem? Porque não que os líderes tenham que influenciar ou que apenas os líderes tenham que influenciar os liderados, mas por algum motivo eles são líderes, eles têm que influenciar claramente, porque senão não estão a desempenhar o seu papel. Portanto, algo tem que explicar esta ausência de influência, não é? Principalmente de influência do capital psicológico. Portanto, estamos claramente a falar de capital psicológico, estamos a falar de criar as nossas metas, criar caminhos para as atingir, criarmos resiliência para ultrapassar dificuldades. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com uma equipa comercial ou então pessoas que estão deslocadas daquilo que são as suas competências. Não sei, são as minhas reflexões, nada de científico, porque não aprofundei mais estes resultados. Com muita pena, porque eu acho que isto merecia aqui depois umas entrevistas para aprofundar, porque acho que temos aqui realmente muita matéria para explorar. Obrigada pela questão, espero ter dado algum contributo com a minha reflexão, pura e simples. Obrigada. Obrigada, professora Helena. Obrigada à Ana. Vamos então mais questões, comentários para reflexão. Posso? Sim. Ok. E aproveitar para dar os parabéns à Ana. Ficou aqui com uma pontinha de inveja, porque realmente é muito difícil fazer estudos longitudinais. Normalmente nós recomendamos para estudos futuros, abrimos caminhos para estudos futuros. Gostava apenas aqui colocar uma curiosidade, não sei se a Ana também poderia aqui comentar, até que ponto o estilo de liderança utilizado não poderá também ter influenciado ou então ser considerado aqui como um mediador. O que é que lhe parece? Não sei se faz algum sentido ou não. Gostava de ouvir um pouco da sua parte. Obrigada, Rosa, pelo comentário e pela pergunta. Eu acho que é precisamente, ou seja, que vem precisamente no sentido daquilo que eu disse. Eu acho que claramente o estilo de liderança tem tudo a ver com estes resultados, isto por aquilo, lá está, por aquilo que é a minha reflexão sobre o conhecimento, que pode estar claramente enviesado. Não tem qualquer fundamento científico, não tem qualquer fundamento de investigação, tem apenas um conhecimento enviesado de terreno, mais nada. Mas como referi, há alguns estudos feitos em que existe a influência do capital psicológico dos líderes no capital psicológico dos liderados, e em que essa influência é moderada pela qualidade da relação. Essa qualidade da relação
pode eventualmente refletir-se na liderança, não é? Portanto, pode ter a ver com a liderança, porque a liderança não deixa de não ser uma relação e que depois de alguma forma pode ser apreciada em qualidade, porque o que é qualidade, não é? Há muitos estudos, esses sim, bastantes estudos referidos na literatura, que têm a ver com a tipologia da liderança, muito essencialmente com a liderança transformacional e o impacto positivo que ela tem, ou a influência positiva que ela tem no capital psicológico dos liderados. Portanto, eu diria que se o estudo tomasse essa direção ou se tivesse sido tido em consideração essa variável, com certeza que os resultados teriam sido diferentes e teríamos tido aqui outro caminho, claro que sim. Obrigado, Rosa. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Temos mais algum comentário, alguma questão? Não? Ok. Última chamada para comentários ou questões, a Ana. Ana, gostaria de acrescentar alguma coisa após estas reflexões? Não, gostava apenas de agradecer os comentários de uma forma geral que foram feitos, ajudam sempre a refletir e a pensar em lacunas ou oportunidades que este estudo deixou, e muito em particular à professora Patrícia, porque Patrícia, que deu aqui uma sugestão que já está a despertar curiosidade e a deixar vontade de ir explorar para ver se realmente dá aqui assim um novo ânimo a estes resultados. Portanto, agradeço a todos os comentários e a todos os presentes também. Muito obrigada. Ok. É hora então de encerrar a nossa sessão, não sem antes agradecer mais uma vez à Ana pela excelente apresentação, pela excelente investigação que nos trouxe, pela inovação, pelo contributo, mas também a todos os presentes na sessão. Entretanto, já algumas pessoas saíram, mas chegámos a ser 27 participantes, o que de facto muitas vezes presencialmente não era possível pelos constrangimentos de deslocação, e aqui foi possível ter uma sessão maior. Deixo-vos então um alerta que teremos ainda uma segunda sessão desta 20ª edição. Para não me enganar, vou só pedir à Sandra para me confirmar a data. Dia 11 de junho. Dia 11 de junho, ok? Também às 17 horas. Portanto, conto convosco para estarem também cá. Também será um tema inovador, com certeza que irá também levar aqui a algum debate, alguma discussão. Portanto, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, muito obrigado, Ana, e obrigado a todos pela participação e comentários. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.